pessoal! Hoje nós vamos falar de duas notícias emocionantes que envolvem filmes cristãos que estão chegando nas telonas. São histórias que nos levam a refletir sobre a fé, a ressurreição de Cristo e a importância das narrativas bíblicas nas nossas vidas. A primeira notícia que a gente tem aqui na tela é sobre a continuação do filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson. Essa sequência tão aguardada por muitos, nos leva a refletir sobre a ressurreição de Cristo e o impacto que esse evento teve na história da humanidade. É uma oportunidade de revivermos e nos conectarmos ainda mais com a mensagem de esperança e redenção. A sequência do clássico bíblico, é cercada de mistério, mas pode estar mais próximas do que se imagina. E a gente tem a notícia aqui. As especulações de uma sequência para a Paixão de Cristo não são novas. Desde o lançamento do filme em 2004, discute-se sobre a possibilidade de uma continuação para a história de Jesus, que todos os religiosos sabem não acaba após a sua morte na cruz. Na realidade, é onde tudo tem um início, um novo início. Em produção desde 2016, a narrativa sobre o que se deu após a traição, tortura e execução de Cristo promete vir não apenas com Mel Gibson atrás das câmeras, mas com o próprio Jim Caviezel no papel principal novamente, materializando um roteiro de arrepiar a espinha. Há 20 anos, Mel Gibson mudou completamente a história dos filmes épicos, mais especificamente dos filmes bíblicos. Mesmo que outras centenas de adaptações sobre a história de Jesus já tenham sido feitas por outros diversos cineastas, Gibson gravou seu nome na história do cinema ao entregar um dos filmes mais viscerais já vistos. Há quem goste, há quem não goste. Então, há quem não consiga assistir. É um filme que é doído, E aí a gente tem aqui essa notícia. E o que a gente tem é que provavelmente esse filme vai vir agora para 2025. Então, se você está ansioso por uma nova temporada da Paixão de Cristo 2, provavelmente nós teremos esse novo filme em 2025. Também temos previsto uma animação, uma gracinha de animação, que vai ser produzida pelo estúdio O Som da Liberdade, que é o estúdio Angel Studios, que faz os filmes cristãos. A gente tem até aqui em casa, a gente tem um aplicativo no celular que a gente gosta de assistir filmes cristãos por lá, e o The Chosen também. A gente assistiu O Som da Liberdade lá. É um filme pesado, mas necessário para todos os cristãos assistirem, todos os pais. E aí a gente tem essa notícia maravilhosa que eles vão produzir uma animação sobre a história de Davi, Então é mais uma oportunidade da gente se conectar com as narrativas que nos fortalecem espiritualmente, que nos lembram a importância da nossa fé em tempos difíceis. A gente tem aqui a notícia em si, olhar a programação da CinemaCon 2024 e deixar escapar o painel da Angel Studios. Empresa responsável pelo lançamento e fenômeno da bilheteria Som da Liberdade, seria algo comum para quem olha apenas os grandes e mais tradicionais estúdios de Hollywood. Ao chegar no evento, porém, fica claro que a indústria do cinema americana admite e abraça o potencial dos filmes com temática conservadora e religiosa da marca. Como o auditório estava completamente lotado, incluindo pessoas em pé, devido à falta de lugares para sentar, o estúdio mostrou que não enxerga Som da Liberdade como um milagre, mas sim parte de um plano maior. Não é para menos, o pequeno estúdio já fez mais de 300 milhões de dólares em 4 anos e pouco. Só com o Som da Liberdade foram mais de 1 bilhão de reais, ou seja, 250 milhões de dólares. Está claro que existe uma demanda para esse tipo de produto. E, como sempre, Hollywood entende como monetizar uma necessidade de consumo. Por isso, os filmes que antes eram relegados a atores quase esquecidos pelo público geral, agora são protagonizados por artistas conhecidos, como Letitia Wright, John Lithgow e Greg Kinnear, além de grandes nomes internacionais. O painel foi focado no calendário de filmes que chegarão em 2024 e além
e além, mas também evidenciou a ambição da Angel em se tornar um grande nome de distribuição doméstica e internacional. Entre as estratégias para tal está a campanha de doar o ingresso para alguém, como feito em Som da Liberdade. Na sessão, após o fim do filme, o protagonista, Jim Caviezel, apareceu em tela e pediu ao público para comprar uma entrada para alguém que não conhece, com o intuito de apresentá-los uma história que o mundo escondeu, além de clamar por Deus e fé neste pedido. Eu acho legal e emocionante ver cada vez mais os filmes cristãos tomando um espaço, né? Se nós parássemos um pouco de assistir filmes que não agregam nas nossas vidas espirituais e passássemos a assistir mais filmes que agreguem, a gente iria viver muito melhor. Por mais que a gente não concorde com uma ou outra narrativa, por mais que a gente veja um ou outro lado um pouco diferente, são filmes que estão ali mostrando a história, né? A nossa história, a Bíblia. Então, a palavra de Deus. Então, a gente pode divergir em alguns momentos e tal, mas eu acho muito mais importante hoje em dia a gente ter esse tipo de filme do que outros filmes que a gente tem por aí no geral. A aposta segue com lançamentos com um novo projeto de Alejandro Gomes Monteverde, diretor de Som da Liberdade, chamado Cabrini, e Side, agendados para esse ano nos Estados Unidos, mas ganhará novas proporções, com Davi, primeira animação longa-metragem da Angel. Muito bom ter animações, inclusive, para os pequenos, né? Com as histórias da Bíblia. Sei que existe já em outros lugares desenhos, mas é bom ter um canal específico para isso, que no caso seria a Angel Studios. E nas palavras do CMO do estúdio, com a expansão dessa campanha, eles pretendem lançar com um filme sobre o rei bíblico a animação de maior sucesso de todos os tempos, em novembro de 2025. Então já temos aí 2 superproduções programadas para 2025. A Paixão de Cristo 2 e Davi, né, em desenho, animação. O motivo para tal confiança está não só no sucesso da temática religiosa, mas na replicação dos formatos que consagraram Disney e empresas semelhantes. Davi, que teve um trecho exibido no CinemaCon, tem qualidade visual de uma animação de primeira linha, personagens com traços delicados e amáveis, além de números musicais que proclamam o amor por Deus e o poder da fé. É como um belo filme da DreamWorks ou da Illumination, mas com temáticas cristãs. O desenho, que deixou a plateia cheia de sorrisos, parece uma evolução natural do estúdio que se tornou a sensação de Hollywood em 2023 e não deve parar por aí. Afinal, há demanda, há público. E mais do que nunca, há uma crise no cinema mundial que pede por novas audiências. O estúdio, Angel Studios, chega com sua temática clara e produções originais para tentar solucionar ao menos um destes problemas. Então a gente tem aí 2 grandes filmes, né, previstos para 2025. São obras bíblicas. Um falando sobre a segunda parte da Paixão de Cristo, provavelmente sobre a ressurreição, e o outro sobre a história de Davi, uma animação que parece ser super interessante para as crianças. Então, a gente trouxe essas notícias hoje, né? A gente está aí no aguardo de 2025 para esses filmes. Claro que a gente já tem outros filmes hoje muito bons para irmos assistindo até lá. Eu acho essa nova linha de animação fenomenal para crianças. Tomara que tenham mais e mais. E a gente falou um pouquinho hoje, então, sobre 2 histórias que são essenciais, né, na nossa vida cristã. E sobre a ressurreição de Cristo, a gente tem em Mateus 28,6, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Em 1 Coríntios 15:20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E para Davi, a gente tem em Atos 13:22, depois de tirá-lo, Deus levantou Davi para ser o seu rei, dando-lhe este testemunho: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Que essas histórias nos inspirem a meditar sobre o sacrifício e a ressurreição de Cristo, bem como as lições de coragem, fé e humildade que nós podemos aprender com os personagens como Davi,
que a gente possa fortalecer espiritualmente e encontrar esperança e conforto na nossa fé. Obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar seu comentário, compartilharem suas reflexões aqui embaixo nos comentários sobre as notícias, o que vocês acharam, as suas opiniões e como elas impactam na nossa fé. Não perca as próximas atualizações sobre os filmes emocionantes ou sobre outras histórias que estão vindo por aí, ou notícias. Que Deus nos abençoe ricamente.